energia geotérmica, né? Então, a energia aí que vem do interior da Terra, é um calor aí que vem do interior da Terra e que pode ser utilizado, inclusive para a geração de eletricidade. A Terra, ela é dividida em crosta, manto e núcleo, né? O manto, né, se for fazer uma análise melhor, ele é dividido em dois também, o núcleo também, né, interno e externo. E no manto ocorrem reações nucleares, né? Então, essas reações nucleares aí liberam calor. E esse calor, né, ele provoca em movimento, né, no material do manto, provoca movimentação na crosta, né, nas placas tectônicas aí que eu vou mostrar um pouco aí daqui a pouco, né? E ele acaba algumas vezes aflorando na forma de geysers, né? De vulcões. Então nessas regiões você pode utilizar, né, essa energia, esse calor que vem do interior da Terra. Então basicamente esse calor aqui ele é captado, né? O calor aqui ele é captado, ele é usado para ferver água, né? Assim como na termoelétrica, a água é fervida, né? Então aqui o calor ele usado para ferver água, o vapor d'água vai mover uma turbina. E a turbina ali movimenta ali o gerador. Então, é um sistema parecido com o da termoelétrica, a diferença é que você já usa o calor da terra, você não precisa queimar um combustível fóssil, né? Essa é a maior diferença. Paralelamente, a gente tem uma torre aí de resfriamento, né? Corre em paralelo aí para a turbina não aquecer demais, né? Para o sistema ele, em geral, o sistema em geral ele não aquecer demais. Então também em paralelo a gente tem um resfriamento aí no caso da produção de eletricidade. Então aqui você vê, né, a Terra, né, com as placas tectônicas, que são essas linhas pretas aí, né. Aqui está a nossa placa, por exemplo, né, placa da América do Sul, ó, aqui onde está o Brasil, aqui a placa africana, e essas placas a gente elas estão sempre se movimentando. Por exemplo, a nossa placa aqui da América do Sul, ela se afasta da outra placa da África 3 centímetros por ano, 1,5 para cada lado aqui mais ou menos, né? Então há um afastamento dessas duas placas aqui, né? Cada ano que passa a gente fica 3 centímetros mais longe da África, né? Por outro lado, essa nossa placa ela mergulha aqui, né? Ali beirando o Chile, né? O Peru ali, e por isso que lá tem muito terremoto, né? A placa mergulha ali e gera muitos terremotos. Porém, o que acontece? As melhores regiões para você explorar energia geotérmica são nessas divisas das placas tectônicas, né? Então você repara que o fluxo térmico ele é maior nessas regiões mais avermelhadas, né? Que coincidem, né? Com essa divisão de uma placa com a outra, né? Aqui a gente tem o chamado Anel de Fogo, né? Que é uma região onde a gente tem muita erupção vulcânica, né? Então, em geral, a energia geotérmica ela é bem utilizada em regiões onde acontece essa divisão entre as placas. Mas existem outros lugares também que ela pode ser explorada, né? Nesse mesmo slide aqui você tem os países que mais exploram, né, a energia geotérmica. Você tem aqui em primeiro lugar os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, aqui você vê a exploração, né? Ele tem aumentado a exploração desse tipo de energia nos últimos anos, ó, nesse gráfico a gente pode ver. Aí a gente tem agora em segundo Indonésia, né, que passou a Filipinas, isso em 2015, né? Para 2020, logo logo aí vai sair um dado novo, né? Itália também está em ascensão e Nova Zelândia, né? Então são regiões aí, Estados Unidos, você lembra naqueles filmes os geysers, né? Aqueles jatos de água quente que vêm do interior da Terra. A própria Itália
o vulcão Vesúvio, né? Aquelas regiões vulcânicas, né, que existem na Itália. E Indonésia, Filipinas e Nova Zelândia nem se fala, né? Vira e mexe acontece terremoto, vulcão, né? Erupção vulcânica, ou os dois juntos, porque todas essas regiões aí estão em divisa de uma placa com a outra. No Brasil, o fluxo térmico, esse aqui é o mapa do fluxo térmico do Brasil. As melhores regiões seriam as vermelhas aí que a gente tem, né? É quando o fluxo térmico que é o que manda, né? Se a região ela é boa ou não, né? Então essas regiões vermelhas aí seriam as melhores aí no Brasil para explorar esse tipo de energia. Quais são as vantagens e as desvantagens, né? Vamos ver. Ela é limpa, né? Ela é renovável e ela libera uma quantidade pequena aí de gás carbônico e de enxofre. Quando você compara, ela também libera gases, né? Mas é pouco, muito pouco comparado a combustíveis fósseis, né? Quase insignificante comparado a eles. Então ela não prejudica a terra, né? Você não precisa de uma área muito grande, né? Por exemplo, uma hidrelétrica, né? Que consome a área de uma cidade inteira, de um município inteiro. A área que ela utiliza é uma área pequena. Ela é flexível, né? Você pode construir ela em módulos e ampliar ela depois, né? Então é possível fazer ampliação. E você não precisa gastar dinheiro com combustível, né? O petróleo ele é um combustível, né? Um combustível fóssil, né? Tem um valor aí de mercado, você não vai precisar estar comprando ou, né, na pior das hipóteses, vai sobrar mais aí para você vender para outros países. Quais são as desvantagens? Em geral, ela é cara, né? Então você vai ter que pegar, né, e fazer perfurações e tal, só quando a energia térmica ela é aflorante, que a gente fala, né, que é perto de geysers mesmo, né? Aqueles geysers ali é um local bom para colocar. Existe o uso aí de antigelificante, né? Você pega países aí, por exemplo, a Islândia, né? A Islândia é um país que usa muito energia geotérmica. E esses antigelificantes aí que são usados lá, eles liberam clorofluorcarbonetos, né, que destrói a camada de ozônio, né? A camada de ozônio é diferente de camada estufa, né? A camada de ozônio é outra coisa, né? Quem não lembra, o ozônio é o O3, né? São três átomos de oxigênio e esse ozônio ele protege a Terra principalmente de ultravioleta. Décadas atrás, vocês não, na maioria de vocês não era nascido, tal, tinha um problema muito grande aí de buraco na camada de ozônio que falava, né? Então esses gases, né, CF6, né, eles destroem a camada de ozônio, né? E eles são utilizados aí nessa indústria. Esses gases aí, eles são usados aí também em geladeiras, ar-condicionados, né? Gás Freon 12, Freon 22, é usado em aerossóis também, né? E, em geral, né, o problema ele foi sendo mitigado aí porque acabou sendo proibido o uso disseminado desse CF6. Mas, né, ele libera esse CF6 que não é bom, porque ele pega o ozônio, que é O3, e transforma ele em oxigênio, que é O2. É bom que gera oxigênio, só que é ruim, né, porque o ozônio ele protege a gente do ultravioleta. E a manutenção é cara, né? Principalmente a questão dos canos, né? Do encanamento ali, tem muito problema com corrosão, né? Depósito de minério, né? Então é complicado, né? Então tem essa manutenção cara também. Essa daqui é uma usina na Islândia, né? Energia Veli, 120 megawatts. Você vê que não é muito assim. Por exemplo, essa UTE Mário Lago e Norte Fluminense, que a gente tem em Macaé juntos, aí dá quase 1.500 megawatts, né?
Aqui é uma usina 120 megawatts, não é uma potência muito grande. E esse aqui é o maior complexo do mundo, né? Na verdade, são 15 usinas juntas, né? No total aí dá em torno de 1.200 megawatts. Fica na Califórnia, nos Estados Unidos, né? Você repara, se você lembrar daquele mapa, né, que eu mostrei, né? As placas tectônicas elas passam ali pela Califórnia, né? Tem a falha de San Andreas, né? Fala-se muito ali de terremoto na Califórnia, né? A Califórnia ela fica, quem não lembra aí, fica na costa oeste, né? Na costa oeste ali dos Estados Unidos. E ali justamente você tem ali pela divisão entre as placas tectônicas, tem a falha de San Andreas, né? E tudo mais. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, o fluxo, em geral, ele é muito baixo para você explorar a eletricidade. Porém, dá para usar para recreação e aquecimento de água, né? O principal região que usa energia geotérmica para fins de recreação é Caldas Novas, em Goiás. Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente sim, né? É uma estância e pousada do Rio Quente, né? Que eles chamam, né? Então é uma estância aí com águas quentes, né? Então águas naturais quentes mesmo por causa desse calor aí aflorante, né? Aqui a localização no mapa aí onde fica, né? Eu nunca fui, né? Pretendo até visitar um dia, né? E deve ser bem interessante ele, bem legal. É, Só para mostrar aqui também, aqui na Salesiana a gente eu conduzi com alguns alunos um estudo sobre o fluxo geotérmico aqui no Rio de Janeiro e na cidade de Macaé. Aqui é a cidade de Macaé, né? A gente tem acesso aos dados aí do Observatório Nacional e a gente pegou dados de geotermia do Rio de Janeiro e da Bacia de Campos e Bacia de Santos também, um pouco da Bacia de Santos. E aí a gente fez 3 mapas aqui. O primeiro é de condutividade térmica, né? Quanto maior essa condutividade, o solo ela é mais conduz melhor o calor, né? Você vê aqui que Macaé ele não fica numa região boa. As regiões melhores aqui de condutividade seriam as vermelhas aqui, né? Aqui é um mínimo aqui de condutividade. Outra coisa importante na geotermia é o gradiente, né? Que é a variação da temperatura na medida que você vai para debaixo da terra, né? Quanto mais fundo, mais quente é. Né? Você já deve ter visto isso em filme, né? Quanto mais você vai para o interior da terra, vai variando a temperatura e vai variando para mais em geral, né? Em geral vai aumentando a temperatura. Então o gradiente ele verifica isso. Então você vê que Macaé também está no mínimo aqui, ó, né? Aqui é a cidade de Macaé. E aqui o principal que é o fluxo geotérmico. Em fenômeno de transporte, né, que é uma matéria aí da faculdade, o pessoal estuda, né, que estuda deve lembrar. O fluxo ele é obtido multiplicando a condutividade com o gradiente. Se você pegar essas duas coisas aqui, gradiente, condutividade, e multiplicar, você tem o fluxo que é o principal. E aí mais uma vez aí você vê que principalmente Macaé, ó, seria a pior, estaria entre as piores regiões do Brasil aí da área analisada possível para você explorar esse tipo de energia, né? Então só para mostrar aí, né, uma curiosidade aí da energia geotérmica aqui na nossa região. Aqui em Macaé é bem complicado explorar isso. Vamos lá, vamos ver outra energia. Vamos ver aqui a eólica, por exemplo. Hoje quero ver, vamos ver se dá para ver 4 tipos de energia, pelo menos. Então, a energia eólica, a energia dos ventos, né? Está em plena ascensão esse tipo de energia. Ela é uma das energias que são exploradas aí há mais tempo, né, pela humanidade. Você começa com os veleiros, né, os primeiros veleiros, né, no Rio Nilo, né? Já data aí de mais de 3.000 anos antes de Cristo. Já é uma forma de exploração da energia eólica.
Cataventos. O catavento ele é usado até hoje, né? Pode ser usado aí para bombeamento de água, né? Você pode pegar água aí de um poço, né? Ou mandar de uma cisterna para a caixa d'água e tal, né? Ele vai bombeando, né? Devagar ele acaba enchendo, né? O vento vai batendo e ele vai enchendo a sua caixa d'água ali, né? Data aí de mais de 200 anos antes de Cristo, né? Os moinhos, né? Os moinhos, o próprio nome fala, né? Para moagem, né? Moagem de grãos, por exemplo. Os moinhos desenvolvidos mesmo, começou aí no século 11, 12, né? Os primeiros moinhos aí que se tem registro. Para fins de eletricidade, né? O primeiro empreendimento aí que se tem notícia, né? É a turbina de Brush, é 1888, né? Nos Estados Unidos aí 12 quilowatts, né? Então a potência aí de 12 mil watts. Hoje, hoje você tem aerogeradores gigantes, né? Cada um deles aí pode passar de fácil aí de 8 megawatts de potência, ele pode gerar de potência, né? Então um único gerador, um gerador gigante desse aí. Um gerador, esses geradores gigantes aqui tem uma comparação, né? Quase do tamanho da Torre Eiffel, né? Muito maior do que a Estátua da Liberdade, aí que são. E aqui tem vários monumentos aqui, né? O Big Ben, né? Aquela torre de Pisa, né? Tem todos vários monumentos aí importantes aí. Então você vê que é bem grande, pode passar de 260 metros, esses aerogeradores modernos, novos, né? Como que ele funciona basicamente, né? Você tem um rotor, que é aquele conjunto todo com a hélice, né? E ele é conectado a um conjunto de engrenagens, né? Esse conjunto de engrenagens ele vai transmitir o movimento da hélice para o gerador, né? Então acaba, né, sendo um procedimento parecido com o da geotérmica, com a hidráulica, né? Você tem que pegar e movimentar o gerador e de alguma forma, né? Na hidráulica você usa água, né? Na geotérmica e na termoelétrica você ferve água, o vapor d'água que move, acaba movendo indiretamente ali o gerador. Aqui é o vento, né? Todo esse conjunto de engrenagens e o gerador, né? Ele fica dentro da nacelle, né? Que é essa carcaça aqui que engloba todo o mecanismo, né? Aqui eu tenho um anemômetro, né, que mede a velocidade do vento, né? E eu tenho engrenagens aqui para ele se autoajustar ao vento também, né, que é importante. Então, aqui resumindo, né, entra o vento move a hélice através daquele conjunto de engrenagens move o gerador, né, vai gerar eletricidade aí que vai acabar indo aí para a linha de transmissão, né, depois de transformada e tudo mais. Essa aqui é uma fórmula muito importante, né? Minha ideia não era nem colocar muita fórmula, não entrar nessas questões, mas essa daqui é bem importante. É a fórmula da potência eólica, né? Então, o aerogerador é a fórmula principal da energia eólica, essa daqui. A potência do gerador ele depende da densidade do vento, geralmente isso daqui é bem fixo, varia muito pouco, né? Um pouco mais de 1 quilo para cada metro cúbico de ar. Então esse Rho aqui, isso aqui é uma letra grega, né? Parece o P, né? Letra grega Rho. Isso aqui é a densidade do vento. Isso daqui varia muito pouco em geral. Isso aqui é a área útil, né? Que você tem ali, né? A área ali vai de varredura do rotor, é a área A, né? E você repara o importante, né? A potência depende do cubo da velocidade média do vento. Então não adianta você fazer um aerogerador gigante com uma área enorme, né, com uma área enorme de ataque ali, mas não ventar. Ele é muito a energia eólica ela é muito sensível à própria velocidade do vento, depende do cubo dela, né, e ela é proporcional à área. Então não adianta você fazer um aerogerador gigante e colocar num local
onde não venta direito, né? Um aerogerador pequeno, se for colocado num local onde venta bastante, ele vai acabar gerando muito mais energia, né? Então, dessa fórmula aqui é uma fórmula bem importante aí para quem estuda energia eólica. Os aerogeradores hoje eles são classificados em pequeno porte, menores aí que 50 kW, né, de potência, né? Que podendo gerar, né, em condições ideais, né? Médio porte estaria entre 100 e 500 kW e grande porte mais de 500 kW, um meio megawatt, né? Mas a gente viu que alcança até 8 megawatts ou até mais agora. Regiões interessantes. Essas regiões mais escuras são as melhores para o Brasil, né? Então você tem aqui o litoral do Nordeste, você tem o sertão do Nordeste também, aqui o sertão de Minas Gerais, né? O norte aqui de Minas Gerais, aqui também é interessante. Aqui Santa Catarina e Paraná também, Rio Grande do Sul, né? Então essas regiões mais escuras são as melhores, né? Macaé estaria, eu não sei se você consegue ver a seta do mouse, mas se você buscar aqui o estado do Rio de Janeiro, Macaé estaria nesse mapa aqui entre uma região de transição da azul, que é a pior de todas, para amarela, né? Então não estamos numa região boa. Mas eu vou mostrar aqui também um estudo que a gente fez que é interessante. Aqui alguns países que exploram bastante, né? Países europeus aí estão investindo bastante em energia eólica, né? Quais são as vantagens dela? Renovável, não polui, né? Manutenção ela é pequena, né? Não é uma manutenção grande, né? A exigência. Diminui a emissão de poluentes, né? Porque se você substituir uma termoelétrica por uma usina eólica, você vai acabar economizando aí a emissão de gases, né? É compatível com outro uso do terreno, como agricultura e criação de gado. Então você pode pegar uma área, colocar o aerogerador, só que nada impede aí de você colocar uma cerca em volta dele e criar gado por perto também. Ou fazer agricultura, né? Então ela é compatível com outro uso do terreno, diferente da hidrelétrica, né? Você vai fazer uma hidrelétrica, já era. Você vai alagar tudo ali. Na hidrelétrica, talvez só a pesca, né? Você consiga aproveitar, porque o resto. Você pode colocar investimento em áreas desfavorecidas, né? Você vê ali, você tem um vento muito bom ali no interior do Nordeste, no sertão, né? Então pode ser um investimento na área ali, é interessante, né? Que você desenvolve o local. Agora, o que que ela tem de ruim, né? Ela ainda é muito caro, né? O equipamento ele é caro. O vento tem que ser feito um estudo aí de sazonalidade dele, né? Porque o vento, você pode ter meses aí que não venta tão bem e outros que venta demais, né? Então, nem sempre vai estar ventando, né? O que você precisa. Então, é praticamente o mesmo problema que você tem com a hidrelétrica, né? Aquilo, pô, não está chovendo, não está enchendo o reservatório, né? Você tem um problema. Aqui também, você pode ter meses ali que o vento fica muito fraco. Tem um impacto visual e sonoro considerável para os moradores em redor, né? Visual, né? Muita gente considera, eu acho legal, né? Eu pessoalmente, quando eu vejo essas turbinas gigantes aí, eu fico admirado. Mas muita gente não gosta. Mas falam que o barulho ele é enjoado, né? Para quem mora por perto, é bem barulhento. Outra coisa que eu não coloquei aqui também seria algumas reclamações aí de ambientalistas quanto a aves, né? De morte de aves. Porém, isso aí não é muito consenso, né? Alguns outros ambientalistas falam que é muito pequeno, né? Não, é desprezível, né? Esse aqui é o único parque eólico que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro. É o Parque Eólico do Gargaú.
Fica ali em São Francisco de Itabapoana, já é ali perto do Espírito Santo, né? Então ele tem uma potência aí 28 megawatts. Você vê que ainda é uma potência pequena, né? Porque comparando com as termoelétricas que a gente tem, por exemplo, aqui em Macaé você tem 1.500 megawatts aqui sendo gerado com as termoelétricas, né? 1.500 megawatts. Essa usina aqui de lá, né, de São Francisco gera 28, né? Então é complicado. Esse aqui é o de Osório, né, no Rio Grande do Sul, né, um dos maiores também do país, ó, 150 megawatts, também uma potência ainda tímida, né? E existem os parques e os complexos. O complexo eólico, ele envolve vários parques. Por exemplo, esse complexo eólico Alto Sertão, dá 293 megawatts, são 14 parques no total. Então, ele é uma união de parques eólicos, numa mesma área chamada de complexo. E aqui mostrando, né, existe um complexo aqui com previsão de entrega, né, para 2022, né? Vai pegar aí Piauí e Bahia, né, naquela área lá de sertão também, né? Com a capacidade boa, 566 megawatts de potência. Aqui é um parque eólico no Texas, né? 735 megawatts, né? Durante bastante tempo aí foi o maior do mundo, né? Agora já foi batido. O Walney Stenson, né? Então é um complexo eólico offshore. Então é outra coisa que está se desenvolvendo bastante, né? Bem interessante aí você aproveitar a área offshore. Em geral, no mar você consegue boas velocidades de vento. O vento, quanto mais alto você tiver, melhor, né? Por esse é mais um motivo de você colocar um aerogerador bem, bem alto mesmo, né? Você colocar 10 metros, 20 metros, 30, 50 metros, quanto mais alto, em geral, venta mais. E esse aqui é um complexo offshore, né? No mar, e isso é uma tendência. É uma tendência aí, a gente vai ver isso aí crescer ao longo dos anos aí que estão vindo. Esse aqui, se eu não me engano, é o maior complexo do mundo, né? Fica na Califórnia, 1.550 megawatts, né? Alta Wind Energy Center, né? Então, 1.550 megawatts, é o maior complexo. Bate mais ou menos as termoelétricas de Macaé, né? A gente tem aqui as nossas térmicas aqui em Macaé, elas juntas dão mais ou menos esse valor aí, próximo a isso aí, esse 1.550 megawatts. É, a gente também aqui na faculdade, né? Eu também orientei aqui um trabalho de pesquisa, a gente pegou dados do INMET, né? Que é o Instituto Nacional de Meteorologia, pegou dados das estações aí de todo o Rio de Janeiro. E a gente construiu um mapa eólico aqui do Rio, né? Macaé não, isso daqui seria a média geral dos ventos, de 2007 até 2015, de dia após dia, todos os dias juntos. Então você vê que realmente a região melhor aqui é São Francisco de Itabapoana, que fica aqui essa mais amarelada, ó, aqui no alto, e a região ali de Cabo Frio e Arraial do Cabo. É uma região interessante também. Então é uma região aí que poderia ser aproveitada, né? A área lá da Marambaia, lá depois do Rio de Janeiro, também pode ser uma área interessante ali também. Aquela amarela. Então essas áreas mais amareladinhas, né, beirando o litoral, elas são as melhores áreas para trabalhar com energia eólica aqui no estado do Rio de Janeiro. Outro dado interessante aqui da cidade de Macaé para a gente ver, né? Aqui você tem uma barra vermelha, isso aí é o mínimo, né? É o mínimo que você tem que ter aí para você aproveitar a energia eólica, principalmente para eletricidade. E isso a 10 metros de altura, né? E você vê que Macaé, a maior parte aí do tempo, ele fica abaixo desse mínimo. E outra coisa interessante aqui em Macaé que a gente verificou com o nosso estudo, né?
os meses que ventam mais, né? Janeiro, fevereiro, e aqui agosto, setembro e outubro também venta bem, né? Então agora em agosto, setembro e outubro, a gente vai entrar aí numa temporada de vento, né? Isso daí, né, com dados aí de 2007 a 2015, mas isso daí tem se mantido bem constante. Então, beleza, né? Então, falamos aí sobre... Pode falar. Hans, boa noite. Só para acrescentar essa questão da energia eólica, eu fiz também um estudo aprofundado para a liberação do meu TCC da pós-graduação, e eu fiz mais relacionado à parte de energia renovável offshore, né? E aí, só para acrescentar essa parte que você falou que é bem interessante, que vai com certeza nos próximos anos aí, né, essa questão da energia, tanto solar, eólica, offshore, que teve um estudo em dezembro de 2019, foi quando eu lancei o TCC de janeiro e em dezembro de 2019 saiu esse estudo de um documento que foi feito pela ADESE, né, que é do Ceará e outros do SEBRA, dizendo que a energia eólica no mar, lá no Ceará, é de capacidade de 117 gigawatts, ou seja, com um fator de capacidade de 62% em baixa profundidade. E se você comparar na Europa, hoje, onde há o maior número de parques eólicos, o fator é de 37%, ou seja, a capacidade eólica offshore do Brasil é enorme, né? Isso a gente só está falando de uma área específica do Ceará. Então, eu fiz um estudo bem legal que aponta, de fato, que é a tendência aí, principalmente, mas tem todas essas questões políticas e econômicas aí que você citou, né? É. Então é isso aí, parabéns aí pelo estudo, né? Essa área aí de energia renovável é a área do momento, né? Isso daí é uma pode quem quiser e pode cair dentro, né? Quem tiver oportunidade, que isso daí é o momento. Quem puder fazer uma pós, um curso, se especializar, qualquer coisa aí envolvendo energia renovável é interessante no momento. Depois compartilhe com a gente esse Compa trabalho. Ah, sim, eu posso mandar o trabalho de conclusão de curso. Show, é, Depois, se me mandar um e-mail, eu posso mandar. show. tá, beleza. Então, pessoal, é o que a gente poderia fazer curso só sobre energia eólica, só sobre, né, bem, um tipo desse de energia, mas hoje a gente tem que tentar aí falar pelo menos de quatro. Mas as outras duas que eu tenho para falar agora, que é de maré e das ondas, né, elas são mais rápidas aí para falar, não tem tanta coisa, né, porque tá engatinhando ainda. Então a próxima energia que a gente vai ver aqui é das marés, né? Então a maré, né, que você vê a Lua é quem manda na maré, né? A força de maré ela depende do cubo da distância até o astro, né? Então na maré você tem a Lua e o Sol influenciando na maré. Só que mesmo a Lua sendo pequenininha em relação ao Sol, como a Lua está perto da Terra demais, né? Então a Lua é quem manda na maré, né? A Lua ela está aí dá uma distância média de 380 mil quilômetros, né, da Terra. O Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Então a Lua é quem manda na maré, né? A influência dela a gente fala que é 2,2 vezes maior aí que a influência do Sol. Então a Lua ela dá simplesmente um esticão na Terra, igual vocês estão vendo aí, né? Ela dá um esticão na Terra para os dois lados. Isso daí que é interessante. Muita gente acha que aglutinaria água só para o lado onde a Lua está, mas não, aglutina água do lado oposto também. Por quê? Porque a superfície ela é puxada com uma força maior do que o bojo d'água do outro lado. Então isso daí também gera uma maré alta aqui. Então os pontos aí que estão alinhados com a Lua, né? Eles têm a mesma maré, né? Maré alta, maré alta. E os outros dois pontos, né, com 90 graus aqui, né, de diferença, né, você de 6 horas, né, a gente poderia colocar de diferença, teria maré baixa e maré baixa. Ou seja, pontos opostos do planeta têm marés iguais.
E como a rotação da Terra é 24 horas, né, você vê que a cada 6 horas a maré troca, né? Porque eu tenho maré alta, daqui a 6 horas a maré baixa, aí mais 6 horas maré alta de novo, mais 6 horas maré baixa, mais 6 horas maré alta de novo. Não é exatamente 6 horas, né? Porque a própria Lua ela se movimenta em relação à Terra, né? Tem essa translação dela aí de 27 dias, né? A Lua ela demora 27 dias aí para fazer uma volta na Terra. A órbita é uma elipse e tal, então tem várias considerações. Então esse valor de 6 horas ele é bem aproximado. Para poder pegar o tempo ideal, o tempo correto, tem que pegar uma tábua de maré aí para poder ver. Mas é em torno de 6 horas, a cada 6 horas a maré está trocando. E a gente fala que o período dela é de 12 horas, né? Porque a cada 12 horas ela se repete. Aqui a gente tem a influência da Lua e do Sol, né? Você vê que quando o Sol está alinhado com a Lua e a Terra, né, você tem uma maré mais alta ainda. Você vê que estica ainda mais a Terra, porque o Sol ele vai ajudar aí com o alinhamento, vai ajudar a aumentar aí a maré alta aí que você tem. Essa situação aqui ela seria uma situação de lua nova, né? Que é quando a lua ela fica no meio, entre o Sol e a Terra. Mas na lua cheia também acontece. Né? A lua cheia, não tem aqui no slide, mas ela ficaria embaixo da Terra aqui. Ficaria na parte de baixo aqui. Então, sempre na lua cheia e na lua nova, a amarela é mais, né, mais robusta ainda. E na quarto crescente, quarto minguante, né? Aí ela não é tão forte assim. Mas aí como é que você pode utilizar isso daí para gerar energia? Basicamente é represar a água, né? Você vai esperar a maré subir, você vai fechar a comporta, vai esperar a maré descer depois e vai abrir a comporta. E aí você vai ter o fluxo de água. E você pode fazer isso dos dois lados, né? Você pode encher de um lado, tal, aí a água passou para lá, aí fecha a comporta, espera depois lá no mar a maré baixar e abre a comporta e gera energia porque a água vai passar pelo outro lado, de novo. Então é possível você conseguir energia com isso, represando água. Represa a água e espera a maré baixar, né? Então aqui, ó, algumas vezes isso daí pode ser utilizado numa ponte, né? Aqui uma turbina, né, maré motriz, né, que é chamada, né? Qual é a vantagem dessa energia? Ela é previsível, né? A maré não tem muito erro. A maré você sabe que daqui a 6 horas ela vai mudar mesmo. É diferente da energia eólica e da hidrelétrica, né? Você não sabe quando que vai chover, você não tem certeza se vai estar ventando, né? Então você tem uma previsibilidade, né, das marés. Ela é renovável, né, inesgotável, né? Não emite poluentes. Qual a desvantagem que ela tem? O custo de instalação é elevado, né? Então, mais uma vez aí, isso em geral qualquer tecnologia nova, né? Acaba ficando mais cara mesmo e vai barateando aos poucos. E outro problema, né? Você tem que ter um certo desnível, né? Então, não é em qualquer lugar que você consegue fazer, né? Implementar a energia das marés. Você só consegue produzir energia só naquele momento que você tem um desnível grande, né? E esse desnível aí ele tem que ser pelo menos 5,5 metros. Então, o engenheiro aí que vai projetar, né? Ele vai ter que visitar o local, ele vai ver se você consegue um desnível de 5,5 metros. Se você não tiver pelo menos isso, não vale a pena. E pode acarretar impacto ambiental. Então, cada caso é um caso, né? Então, sempre que você represa a água de qualquer forma, isso aí pode gerar impacto ambiental. Né? Você pode gerar área alagada, né? Então, mesmo que suba e desça, né? Você está constantemente. Você alaga o terreno e desalaga o terreno. Alaga e desalaga. Então, isso daí é problemático, sim. Aqui é uma das primeiras usinas, né, de La Rance, na França, 240 megawatts. Lá a maré, o desnível chega a 20 metros.
Então é um lugar bem interessante para fazer realmente, né? Que o mínimo a 5,5 metros, lá chega a 20. E aqui no Brasil isso daí está engatinhando bastante, né? É o único projeto aí grande aí que a gente tem que não funciona ainda, né? Existe um projeto aí da barragem do Bacanga, em São Luís do Maranhão. Lá a maré chega a 7 metros, mas ainda está muito no papel. Mas quem tiver curiosidade, tem muito material na internet, artigos científicos, né? Os pesquisadores publicaram um monte de artigo só, né, especulando aí essa possibilidade aí de construir essa barragem aí, fazendo levantamentos e tudo mais. É bem interessante aí quem tiver interesse de ver. Então, beleza, né? Essa aí é a energia das marés, ainda engateando no Brasil. Aqui a energia das ondas agora, né? É a energia das ondas. Então, existem vários sistemas aí que você pode utilizar para aproveitar a onda, né? As ondas do mar. Vou mostrar aqui alguns sistemas, né? Esse daqui é o de flutuador com bomba de água doce. Então a onda bate, né? Isso daqui vai oscilar, né? O flutuador ele vai oscilar. E aqui internamente tem uma bomba de água doce, né? Essa oscilação vai acionar a bomba, uma bomba d'água. E essa bomba d'água vai movimentar a turbina, né? E o gerador. Né? Então é o flutuador com bomba de água doce. A onda bate, o flutuador aqui ele sobe e desce, ó, aciona a bomba, né? Aí a bomba ela vai mandar água para movimentar a turbina e o gerador. Existem esses sistemas aí de atenuador com pistão, são sistemas bem offshore mesmo, fica todo ali fora, né? Então simplesmente a onda vai batendo, vai balançando o pistão e o pistão vai gerando, vai movimentando a turbina e gerador. Tem esse sistema de terminais aqui também, verticais, ó. É um sistema parecido, né? A onda bate, esse flutuador sobe e desce, né? E vai acabar gerando eletricidade aqui em cima, né? E você tem aqui o cabeamento para mandar energia para o continente. Tem esse outro sistema aqui que é chamado de overtopping também, né? Que é a onda bate, ela entra dentro do sistema, né? E sai por baixo aqui. Né? Então a onda vai batendo e vai saindo aqui por baixo, né? Como um ciclo, né? E vai movimentando a turbina e vai gerando eletricidade aí pouco a pouco. Né? Então é chamado aí de sistema overtopping, né? Qual a vantagem, né? Não é poluente, é renovável, né? Risco mínimo ao meio ambiente, né? Esse daí não tem muito o que falar aí, né? Do que ele vai ofertar aí para o meio ambiente, né? Talvez, sei lá, um peixe entre dentro de uma turbina dessa e tal, mas em geral o risco é mínimo, né? Os equipamentos eles não são tão sofisticados, né? Quanto um reator nuclear, por exemplo, né? Que a gente vai ver posteriormente, né? E desvantagem. Fornecimento é instável, porque nem assim como o vento, né? A onda ela depende do vento também. Então nem sempre você vai ter onda boa, né? É igual o surfista. O cara vai para o campeonato de surf, ele tem que esperar ali bater alguns. Tem ocasião que o campeonato de surf fica parado 1, 2 dias porque não tem onda. Aqui é a mesma coisa. Você pode enfrentar esse tipo de coisa de não ter onda boa ali naquele momento. Então o fornecimento é instável. Então você vai ter aí um custo alto aí de instalação e manutenção, né? Tem que ficar visitando ali, né, o tempo todo, né? Tem problemas aí pode ter também de corrosão por causa do mar, né? A instalação deve ser forte e sólida o suficiente para resistir à tempestade. Tempestade e até furacões, né, em momentos
Então a gente sabe, né? O mar ele é traiçoeiro, né? Tem hora que ocorrem problemas sérios aí com o mar, né? Aqui é uma usina no Ceará de ondas, né? Pertence aí a um convênio aí com as universidades federais, né? Ela produz aí 50 quilowatts, é bem pouquinho, né? Ainda é meio experimental, né, o sistema. 50 quilowatts. Sobrou um tempo, então eu vou adiantar. Eu nem ia falar hoje, eu vou engatar aqui na solar para ficar logo, para sobrar tempo aí de depois de falar da energia da energia nuclear e falar de célula de hidrogênio depois. Vamos tentar falar rápido aí da solar também, nesses 10 minutos que faltam. Então, a energia do Sol, né? O Sol é a principal fonte de energia da Terra, porque o Sol ele acaba indiretamente aí movimentando o vento, as águas, as chuvas, tudo é influenciado pelo Sol, né? O crescimento das plantas, da biomassa, né? Poucas energias aí que a gente tem na Terra não é influência do Sol. A gente pode citar a energia nuclear, por exemplo, geotérmica, a das marés, né? Ela até é influenciada pelo Sol, mas ela poderia existir sem ele, né? Por causa da Lua. O resto, todas as outras energias, ela depende do Sol. Mas no caso da energia solar aqui que a gente vai falar é a captação direta da energia solar. Então, boa parte da irradiação, né, do Sol, ela acaba sendo absorvida pela atmosfera ou refletida de volta. A parte que passa mesmo, ela não é tão grande. Quais são as melhores regiões, né? Em geral, a região do Equador, né, são as regiões melhores, só que elas variam um pouco, porque o esperado, né, é que numa mesma longitude você tivesse a mesma incidência do Sol. Porém, isso daí não acontece porque você tem nuvens que bloqueiam o Sol, né, umidade, né, então isso daí também influencia na energia solar, né, então nuvem, região onde tem muita nuvem, tem muita umidade, isso daí num projeto aí de uma empresa, eles trabalham com isso daí também. Existem basicamente duas formas de você aproveitar a energia solar. Você tem a energia solar fotovoltaica, que é quando você gera eletricidade, e energia solar térmica, que você gera calor, que a maioria das vezes é usado para esquentar a água mesmo, né, para tomar um banho, por exemplo, né? Essa daqui é a energia solar térmica, né? Então você tem um painel, né? Ele vai promover aqui o aquecimento e o calor ele é transmitido ali para o boiler, né? E aí essa água quente ela pode ser utilizada para banho, né? Então é um sistema bem interessante porque chuveiro gasta muito, né? Energia elétrica, né? E também pode ter problemas aí de curto-circuito e tudo mais, né? Então é uma maneira bem interessante, né? De utilizar. Hotéis utilizam muito, né, energia solar térmica para banho. Muitos hotéis utilizam esse sistema aí. Então é isso aí, você tem o coletor, né? Você vai ter água quente. Lá no boiler, a água quente ela é mais densa, ela tende a subir, né? Aquela água bem quente mesmo, ela tende a ficar no alto. E aí você vai, para o consumo, você retira a água daqui de cima do boiler, né? Na parte superior do boiler, né? Então você vai esquentando a água, né, com o coletor, né? O calor vai sendo transportado ali para o boiler, né? E a água sai da caixa, passa pelo coletor, sobe como água quente, fica lá em cima do boiler e você aqui aproveita essa água aqui para consumo. É um sistema bem interessante. Outro sistema que tem também, que você pode utilizar o aquecimento, também para energia elétrica, sem ser fotovoltaico.
eu vou mostrar ali, né? Seria um mecanismo onde você pega a luz solar, incide ela em espelhos. Esses espelhos, eles concentram, né, eles focam uma, um determinado lugar. Aí ali você, por exemplo, pode ferver a água, né? O vapor da água pode mover uma turbina, né? Existem vários mecanismos aí que você pode fazer para gerar eletricidade também, sem o efeito fotovoltaico, que é o que eu vou comentar. E a outra forma de usar energia solar é com os painéis fotovoltaicos, que é quando você gera eletricidade, né? Você gera eletricidade. Essa energia fotovoltaica, né? Ela surgiu aí com o desenvolvimento aí da física quântica, né? Eu não vou aprofundar muito nisso, né? Mas ela utiliza, né? Nas células aqui, uma junção PN, que são semicondutores. Semicondutores aí são os elementos ali da coluna 4A da tabela periódica, né? Geralmente o silício que é usado, né? É o mesmo silício que é usado em chips de computadores e tudo mais, né? O silício, que é um semicondutor. E o semicondutor, você pode colocar uma impureza nele, né? Se você colocar uma impureza, colocar, por exemplo, o material da coluna 3A, o alumínio, se você jogar como impureza o alumínio, como ele é da 3A da tabela periódica, vai ficar faltando um elétron. Então aí fica positivo, é um semicondutor tipo P, que é chamado. E se você pegar silício e jogar, por exemplo, fósforo é da 5A da camada da tabela periódica, né? Então ele tem 5 elétrons na última camada. Então ele tem um elétron a mais que o silício. Então ele fica um silício ali negativo, né? Um semicondutor negativo. Um semicondutor tipo N. E aí você acopla eles, né? Aí você vai ter uma chamada junção PN, que é a mesma que é usada em LEDs, né? Em diodos retificadores, né? O LED, televisão de LED, né? O LED quer dizer Light Emitter Diode, né? O diodo emissor de luz, né? Só que aqui na célula fotovoltaica tem um esquema diferente. O que acontece é o seguinte, o Sol, ele incidindo, essa radiação do Sol incidindo na célula, ela vai facilitar a troca de cargas entre a junção P e a N, né? A tendência, né, o elétron sair ali da junção N e ir para a junção P. Só que você aí coloca um caminho mais fácil para fazer essa troca de carga, né? Você coloca um circuito externo para fazer isso. Deve ter uma outra foto aí que talvez explique isso melhor. Vou ver, a gente vai ver aqui. Isso daqui seria uma célula, né? Com várias células você vai ter um módulo e com o módulo você tem o painel fotovoltaico, né? E aí você vai fazer o arranjo, né? Que você vai colocar ele ali no seu telhado ali num ângulo interessante ali que você possa aproveitar o máximo possível. Então a célula está dentro do módulo, o módulo está dentro do painel e com o painel fotovoltaico você monta o arranjo. A grande questão desses painéis é a eficiência. Atualmente aqui, isso daí um valor aproximado, você teria uma eficiência aí de 13% apenas, né, da energia que chega nele. Então, você tem muitas perdas, né? E a engenharia hoje em dia, ela já melhorou muito essa porcentagem. Antigamente não era 13%, era muito menos. E a tendência é aumentar essa porcentagem. Na medida que essa porcentagem aí de eficiência ela for melhorando, e isso aí está acontecendo ao longo do tempo, né, vai ficar melhor ainda a energia solar. Então a energia solar, os kits aí, eles têm uma certa eficiência, já é interessante colocar nas casas, né? Em alguns anos aí você acaba pagando o investimento, né? Você tem que ter aquele aporte ali inicial,
Mas em geral, em alguns anos aí você consegue, com economia na conta de luz, cobrir. Só que essa eficiência ela está aumentando cada vez mais e também os kits estão ficando cada vez mais baratos, né? Então é uma área muito promissora, né? Principalmente para pequenas empresas, né? De repente você se forma em engenharia, não sabe não, o que eu vou trabalhar e tal. Você pode entrar numa empresa dessa, né? Homologando, instalando, né? Tem bastante coisa aí que você pode fazer. É uma área promissora porque poucas casas são cobertas por energia solar. E eu falo os dois tipos, para aquecimento de água, né, a térmica, e essa fotovoltaica. Você pode instalar os dois kits, né, o kit térmico para escapar do chuveiro e a fotovoltaica. Então vou agilizar aqui que já está acabando, só para a gente fechar, né? Quais são as vantagens? Ela é renovável, e ela permite aí o armazenamento durante certo tempo, né, em baterias, por exemplo, se você quiser. Então você pode em área rural usar baterias, né, interessante, né? Tem sistema on-grid, né, off-grid, você pode jogar na rede direto, né? Para quem quiser um kit residencial, né? Ela é gratuita, né? Então tá aí, né? Você não precisa queimar um combustível, por exemplo, né? Ela não demanda tanto espaço, né, quanto uma hidrelétrica, por exemplo. Não emite poluente. A necessidade de manutenção é baixa, né? Em geral, esses painéis aí eles são difíceis de dar problema. Eles vêm com a garantia bem alta, dificilmente dá problema. E é acessível em lugar remoto. Então, se tem aquele lugar onde a rede não chega, então você, em vez de usar um gerador a diesel, né, que é o que o fazendeiro faz, você pode usar painel solar hoje em dia, que é mais interessante. A desvantagem, o rendimento ainda é baixo, né, comparado a outras fontes de energia aí, porém está em desenvolvimento muito rápido isso, o preço está ficando mais barato e o rendimento está aumentando cada vez mais. A baixa capacidade de armazenamento, né? Para armazenar é complicado, né? Você teria armazenar aí baterias, por exemplo, né? Dependência climática, né? Então, se você estiver num local com tempo muito fechado, isso daí pode complicar, né? Se você está ali com uma pendência de energia, né? E o tempo não fica semanas ali com o tempo fechado, você pode ter problema sim. E o custo elevado ainda é caro, né, pessoal? Para você colocar um kit residencial, instalado, tudo, é no mínimo 10 mil você acaba gastando, né? Existem outros meios, né? Existem outros meios aí de você baratear. Você mesmo comprar o kit aí no Mercado Livre, contratar o pessoal para instalar, contratar alguém para assinar lá a homologação, engenheiro eletricista, né? Existem mecanismos aí para dar uma barateada, mas um kit residencial aí 10, 15 mil reais, né? Em empresas, né? Mas isso daí é possível baratear isso daí. Então tem algum prejuízo também por aquecimento, de morte de pássaros aí queimados. Para fechar aqui algumas indústrias aqui, usinas, né? A Ivampar, ela usa espelhos, né? Essa daquele tipo de espelho, ó, ela usa 300 mil espelhos. O raio de sol bate no espelho e é refletido para essa torre que fica aí no meio, né? Aí lá vai ferver a água e o vapor d'água vai mover a turbina. Aqui é a torre geradora, né? Que recebe a luz. Então são 300 mil espelhos focando luz aí para essas torres aí, são 3 torres. Esse aqui é um parque solar, né? Em Abu Dhabi. Só para a gente ter uma ideia aqui, ó, 47 bilhões, né? Então é um valor aí bem alto, né? Que foi gasto. Só 1.000 megawatts. Só para a gente ter uma ideia, né? A usina Belo Monte ela foi gastado menos do que isso e ela teria uma capacidade nominal de 11.000 megawatts, né? 10 vezes superior a ela. Então ainda tem esse problema do custo, né? Por exemplo, a usina de Macaé que está sendo construída dá dá uns acho que 4 bilhões mais ou menos o investimento, quase 4 bilhões.
e gera metade desse valor aqui de energia, de potência, né, nominal. Então ainda é caro, né? Essa daqui é tida aí como uma das maiores do mundo também, né? A Desert Teng na China, eles fizeram até as figurinhas de pandas, né? Aqui, o chinês gosta muito de panda, né? Em São Gonçalo, do Piauí, não São Gonçalo aqui do Rio, você tem o maior parque aqui, né? A maior usina solar, a funcionamento no Brasil, 425 megawatts. Né? Então, um valor interessante. Eu fazia essa palestra 10 anos atrás, os maiores parques solares tinham 50 megawatts. Então eu falo para vocês que é assustador. Os maiores parques solares que a gente, quando eu fazia essa palestra 10 anos atrás, a gente dava 50, 60, 100 megawatts. Hoje a gente vê um parque com 1.500 megawatts, a gente com certeza vê aí que é bem promissor. E essa daqui é a maior do mundo, né? Na Índia fica, Badla Solar Park, mais de 2.000 megawatts de potência, né? E alguns outros dispositivos, né? Não só geração de eletricidade, hoje em dia é usado para... Tem o carro solar, né? Tem campeonato de aceleração, campeonato de corrida com carros solares, né? Avião solar, esse impulso aqui, ele deu a volta ao mundo, já tem alguns anos já que ele fez isso. Estações espaciais, né? Aqui a nossa ISS, né? Ela utiliza os painéis solares, né?